a oferta e demanda, né, de petróleo é mais ou menos uns 100 milhões de barris dia. É fácil, não é 100? Fica fácil de decorar. Mas só para vocês terem uma ideia do que é 100 milhões de barris dia, a Petrobras, pressão gigantesca. A Petrobras é 2,7, sei lá, desses 100, é quase nada, assim, é muito pouco. E a Rússia são 11, né, de oferta, assim, é lote. Eu acho que a gente está caminhando para um mundo de menos globalização. A gente viu o que aconteceu com a China na semana passada, mas o fato é que eu acho que os países não estão muito afim mais de depender uns dos outros, né? E a gente ficou alguns anos aí com subinvestimento no setor porque pegava mal, né? O Biden, na campanha dele, falou que quem investia em petróleo tinha que ir preso. Eu acho a melhor empresa do Brasil, né? Assim, acho que é a empresa que conseguiu transformar um negócio super competitivo de commodity numa máquina de geração de valor. Então, assim, eu acho de longe a maior empresa brasileira. A perda máxima que a Cosan pode ter na Vale, no pior cenário, assim, realmente drástico da ação da Vale para zero, que esse cenário não existe, mas esse cenário hipotético, a Cosan perderia entre 7 e 8 bilhões de reais na posição de Vale, e foi exatamente isso que a Cosan perdeu de valor de mercado desde que ela anunciou a aquisição. Ari, Bia e João, bom, obrigado por estarem aqui. A gente já falou muito de eleições, mais do que acho que todo mundo gostaria, então vai ser bom agora um papo muito mais focado em ações. Uma breve apresentação para quem não conhece os três, né? O Ari é da Brasil Capital, é uma gestora focada em ações, começou aqui em São Paulo, já tem escritórios até fora do Brasil. O Ari está lá desde o início, em 2008, época boa para investir em ações, né? Aquele momento gostoso do subprime, uma casa tradicionalmente focada em ações. E a Bia, ela está na Estúdio. A Estúdio já tem 12 anos, né, Bia? Isso. 12 anos. A Bia é carioca, o Estúdio também carioca. A Bia começou no mercado na Opportunity, né? Acho que uma das primeiras casas de análise de ações, né, uma das mais tradicionais aí do Brasil, então também tem um bom histórico de ações. E o João Luiz Braga, né, a Incor é um pouco mais nova, mas o Braga também já tem uma boa rodagem aí no mercado, trabalhou na GP, na Verde, saiu da Verde para ir para uma tal de XP, que na época era bem menor do tamanho que ficou quando o Braga saiu de lá para fundar a gestora dele, né? Então, 3 apaixonados por ações, 3 empreendedores, criaram seus próprios negócios no mercado financeiro, e a gente vai focar esse papo para falar de oportunidades em ações, né? Aquilo que pouca gente olhou, porque o assunto ficou totalmente focado na disputa eleitoral. Mas, bom, já que eu fiz uma apresentação breve, a gente já vai falar bastante sobre longo prazo, né, a maneira como vocês olham mais os investimentos. Queria incluir um tema na pauta, porque hoje o dia, pelo menos para mim, foi um pouco inusitado, né? Então, queria saber, para vocês, gestores de ações focados no longo prazo, o que vocês fizeram num dia como hoje, né? Só o contexto, né? Ontem à noite, depois da eleição, o primeiro termômetro do que seria o mercado brasileiro foi um ETF no Japão, mostrando que a bolsa ia subir 4%. Pô, que maravilha, né? Vou dormir tranquilo. Aí a gente acordou, né? O pré-americano já mostrando Ibovespa caindo 5%, Petrobras caindo 10%. A nossa bolsa abriu até com mais calma, chegou a virar para alta. Agora a bolsa está ali no 0 a 0, mas muito mais porque a Petrobras e o Banco do Brasil estão caindo forte. Outras várias ações estão subindo bastante, né? Então, dependendo da carteira do gestor, hoje é o dia de alfa, né? O dia que você está fazendo uma boa gordura em cima do Ibovespa. Mas o que foi o dia de hoje para cada um de vocês, né? Não precisa dar nome aos bois, se quiser, melhor ainda, né? Mas o que vocês fizeram na carteira? Teve alguma coisa que vocês aproveitaram para comprar ou desfizeram alguma posição? Posso começar com você, Bia? Claro, vamos começar. Tem uma frase que eu gosto muito, que talvez o Luiz saiba, o João saiba se é do Howard Marks mesmo, mas para você conseguir ganhar dinheiro no mercado, não adianta dar a notícia do dia seguinte, né? Você tem que dar a notícia do dia seguinte com o preço de fechamento do dia seguinte, porque o mercado é excepcional em fazer reações que a gente não espera, né? Então, assim, a gente estava com o portfólio e a carteira, o nível de risco da carteira preparada para uma vitória do Lula, né? Que era que a gente achava que era o cenário dominante. De fato, foi o que aconteceu.
Mas a gente tinha alguma proteção para caso não fosse isso que acontecesse, caso isso acontecendo, o mercado sofresse muito, né? Então a gente tinha umas calls de Petro, na verdade um call spread, né? Porque a volatilidade estava muito alta, né? Nessa semana pré-eleição. A gente tinha um call spread de Petro, porque a gente não tinha Petro na carteira, então era uma maneira de se proteger para uma eventual vitória do Bolsonaro. A gente zerou hoje, ao longo do dia. E a gente tinha um put spread de índice para caso uma vitória do Lula levasse uma performance ruim do mercado ou caso acontecesse uma resposta não muito amigável do Bolsonaro a uma vitória apertada. Mas a gente também desfez esse put spread hoje ao longo do dia. Então, assim, nos single names a gente não mexeu muito. O que a gente fez foi desfazer essas estruturas que eram muito específicas para o evento da eleição. Boa. E você, Ari? Acho que assim, né? A gente tem uma filosofia lá na Brasil Capital de não tentar ficar operando evento político, até pela nossa humildade de saber que a gente não tem nenhuma capacidade de fazer isso melhor do que gestores que fazem isso com um time focado em macro, né? Como, por exemplo, o Xavier, que estava aqui no painel anterior. Então, a gente tenta sempre montar um portfólio equilibrado de boas companhias, que a gente, quando olha para 1, 2, 3 anos, a gente está vendo uma segurança muito grande do resultado da companhia, né? A gente tenta aliar qualidade de negócio com gestão boa e preço em bolsa e carregar um portfólio de boas empresas, né? E aí, para a gente sempre fugir de evento político, assim, né? Um evento que nem esse de eleição, que dependendo do resultado eleitoral, você vai querer ter muito ou não vai querer ter nada daquela posição. A gente não tem nem estômago para isso, então a gente não consegue dormir com esse tipo de operações. Então, é filosofia, né? Assim, tem muita gente que consegue fazer dinheiro com isso e faz muito bem, a gente não sabe. Então, a gente não mudou muito o portfólio por causa da eleição, essa que é a realidade, a gente estava fora desses nomes ligados às estatais, esses eventos políticos. O que a gente tinha feito, né, em meados de outubro, quando o mercado chegou a precificar uma probabilidade maior, até teve um auge ali no momento do Zema apoiando o Bolsonaro, muitos ativos domésticos tiveram uma alta relevante. Então, a gente vendeu algumas posições, mas bem marginal, que a gente tem uma posição relevante em Banco Itaú, a própria Localiza, que bateu um preço ali que dava para a gente uma taxa interna de retorno que valia a pena a gente colocar um pouco no caixa. Então a gente fez um pouquinho de caixa, mas o fundo segue bem comprado. Tá? Só para você ter uma ideia, a gente estava 99% comprado, assim, quase sem nada de caixa, e hoje a gente está com 5% de caixa. Então o fundo segue bem comprado. As maiores posições são Cosan e Localiza, né? Então nós não fizemos nada. Talvez essa seja a resposta para a sua pergunta. E em relação ao que eu esperava para hoje, eu achava que o Ibovespa, né, a Petro ia cair bastante, eu achava que o Ibovespa fosse abrir caindo uns 2% e o dólar subindo um pouco. Me surpreendeu bastante o price action, né, do mercado, e eu acho que está alinhado com o que o Xavier falou no painel anterior. Né? Assim, acho que o local tinha um nível de pessimismo com o Lula muito maior do que o estrangeiro, e quem tem dinheiro é o estrangeiro, não é o local. Né? O estrangeiro é muito maior do que o local. Então, claramente, o estrangeiro está expressando a visão dele aí. E eu acho também que dentro dos locais houve uma fuga para a qualidade. Né? Então, muita gente que estava ali com o capital estacionado nas estatais está indo para os nomes de qualidade. Então, Banco Itaú, Localiza, que eu falei que a gente tem no portfólio, mas várias outras companhias boas, privadas, né, que está saindo dinheiro do Banco Brasil e Petro. O dinheiro não sai da bolsa, né? Ele só muda ele é realocado. Tá. Acho que é isso. Boa. E você, Braga? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu estou entre amigos aqui, inclusive quando você falou que nós três somos empresários aqui. A gente também é amigo há muito tempo, não vou nem falar há quanto tempo que a gente se conhece. Melhor não. Inclusive eu tive o prazer de trabalhar com o Ari, já foi meu sócio. Trabalhamos junto 5 anos. E eu também queria fazer um agradecimento especial e parabéns a Empíricos, a vocês. Vocês me ajudaram muito no começo da Encore. E não só agradeço, como serei eternamente grato. Vamos lá. Hoje eu não fiz nada, mas eu fiz bastante coisa recentemente. Vocês já pararam para perceber que a gente que faz gestão de longo prazo, quando vem o que a gente espera, a gente não faz nada, porque é a continuação. E quando vem alguma coisa que a gente não espera, que faz com que a gente tome alguma atitude, né? Pode ser aumentar, pode ser diminuir, pode ser zerar e tal. E hoje veio meio que esperado, assim, sendo bem honesto. Então, o que a gente fez no passado? A gente veio carregando o Petro e BB, por exemplo, o ano inteiro. Aí lá, antes do primeiro turno, a gente já zerou, porque começou a ficar esticado e a assimetria começou a ficar ruim. Na sexta, a gente fez uma reunião de manhã. A gente gosta de às vezes, juntar a turma para pensar, né, fazer uns brainstorming. A gente fez na sexta,
a gente já vinha vindo com Edux, com MRV, com umas posições até mais viés Lula, não só por isso, porque a gente nunca opera só por isso, mas a gente eu até fiquei bem chateado uma semana antes da eleição ali, que teve aquele pré-Bob Jeff, né? Que o Bolsonaro foi bem, a Beto andou. Eu falei, nossa, será que eu vou errar tão feio isso? E aí, na sexta de manhã, a gente fez uma reunião que a gente falou, e aí? Tem 3 cenários, né? Tem Lula ganhando tendo bagunça, Lula ganhando sem bagunça e Bolsonaro ganhando, né? Qual que a gente acha mais provável? O que acha? E no Lula ganhando sem bagunça, a gente achava que Petro e BB ia desabar, e o resto, se brincar, até sobe, né? Eu não imaginava que ia subir tanto, né? Tipo, mas veio bem o que a gente imaginava. Então, acabou que eu não fiz nada. Na sexta, eu tentei aproveitar da volatilidade alta, comprei uns put ratio, aí, umas operações para ganhar essa vol hoje, com a vol caindo hoje, né? E tá dando um dinheirinho lá. Tentei ficar espertíssimo para ver se, assim, eu falo que eu não fiz nada, assim, pô, João, então você nem precisava trabalhar, né? Não, mentira, eu fiquei lá fazendo bastante coisa. Por exemplo, quando o mercado abriu, no primeiro turno, deu uma chance de ganhar dinheiro, assim, a gente ganhou 25 bips de graça no long bias vendendo vol, porque abriu com os robozinhos com a volatilidade ainda alta para a opção que já morreu, né, no meio. Aí eu falei, nossa, no segundo turno vai dar de novo essa oportunidade de ficar esperto. Não deu essa oportunidade, já abriu com as vols colapsando, então não ganhei esse dinheiro hoje. E o resto da carteira é super equilibrado, tá indo bem lá, meio como esperado. E aí eu concordo com o Xavier. Agora os próximos passos, ver quem é o ministro, tudo aquilo ali, para ver se pisa mais no acelerador. Mas por enquanto a nossa carteira está bem equilibrada e não precisou fazer nada hoje não. Bom, então vamos entrar um pouco nas teses. Faz tempo que, até no Market Makers mesmo, a gente não fala muito de teses, porque o papo tem ficado muito dominado pelo macro, né? Inclusive, até quando falava-se de teses, acabava entrando em teses mais setoriais do que propriamente o stock picking ali, né? O selecionar o melhor ativo. Ari, vou começar com você, porque você já deu aí um spoiler da carteira de Cosan e Localiza. Quer contar um pouquinho dessas duas teses? São as duas principais posições do fundo hoje? Sim, sim, hoje são as maiores. Cosan já faz bastante tempo que a gente tem no portfólio como uma posição importante do fundo. Ela está há bastante tempo como uma posição importante pelo mérito da empresa de ter conquistado ao longo do tempo a nossa confiança, né, de até essa aquisição recente, né, esse investimento que a Cosan fez na Vale foi bastante, assim, a gente fala, né, o jargão lá do mercado, bold move, né, um movimento agressivo, polêmico. E quando a gente faz uma avaliação assim, né, até de soltar uma carta aos acionistas contando um pouco da história da alocação de capital da Cosan e como é que surgiu a oportunidade da Vale, acho que vale a pena todo mundo que não pôde ler ainda, tá tendo um site de relações com investidores da Cosan, essa carta aos acionistas, vale a pena dar uma lida. Mas a gente tem Cosan lá na Brasil Capital desde, basicamente, quando a Brasil Capital começou, desde 2008, 2009. E lá atrás, quando a gente investiu no grupo, a gente estava olhando ali uma situação que eles tinham acabado de comprar a ESSO e via algumas opcionalidades do grupo em açúcar e etanol junto com distribuição de combustível. E ao longo do tempo, o grupo foi fazendo aquisições em movimentos estratégicos. A cada 2 anos eles faziam coisas novas e a gente ia gostando dos movimentos e ia ficando, né? Então, aí, assim, ao longo do filme todo do grupo, houve várias transformações aí que acho que todo mundo aqui deve conhecer bem, não vou ficar chovendo no molhado, mas fato é que toda vez que os movimentos foram feitos, eles nunca foram triviais, né? Porque, de fato, sair de um grupo que era açúcar e etanol puro para virar uma empresa verticalizada de açúcar e etanol com distribuição de combustível e trading no meio, agora com energia, depois entrar no gás natural via Comgás e criar uma plataforma que é a Compass, né, de várias distribuidoras de gás natural, com terminal de regasificação, gasoduto, e depois entrar também na parte de lubrificantes com a Moove, né, o próprio Rubens contou a história da Moove, o que era a Moove quando eles compraram a ESSO, o que virou hoje. Então o grupo, assim, talvez junto com a Equatorial e a Eneva, na nossa opinião, que são duas outras posições que a gente tem no portfólio, a Cosan, a Equatorial e a Eneva talvez sejam os melhores alocadores de capital do Brasil disponíveis na Bolsa ao longo dos ciclos dos últimos 10, 15 anos, né? E como a Cosan fez um movimento de entrar na Vale agora, que está fora em tese, né, na visão do mercado, fora do círculo de competência dela, pela questão de mineração, está muito ligada à China, e essa ser a visão comum, que eu não discuto se está certo ou errado, é a visão comum, né, da alta correlação da empresa com a commodity. Houve, no primeiro momento, quando houve o anúncio da aquisição da Vale, as ações da Cosan caíram bastante, né? Então, a gente já tinha uma posição grande, até comprou um pouquinho, não foi muito relevante, mas nossa visão foi de continuar com uma posição relevante em Cosan,
por mais que o mercado não tenha gostado, simplesmente pela visão de que a gente acha que deve dar o benefício da dúvida para eles, ao passo que, quando você pega o tamanho da exposição da Cosan na Vale hoje, né, tanto na posição que eles montaram diretamente nas ações da Vale, via uma estrutura de opções que tem uma proteção para eles em relação à queda das ações, a perda máxima que a Cosan pode ter na Vale, no pior cenário, assim, realmente drástico, da ação da Vale para zero, que esse cenário não existe, mas esse cenário hipotético, a Cosan perderia entre 7 e 8 bilhões de reais na posição de Vale, e foi exatamente isso que a Cosan perdeu de valor de mercado desde que ela anunciou a aquisição. Então, na nossa cabeça, os investidores assim não só não deram o benefício da dúvida, como falaram assim, vai dar errado e simplesmente não faz sentido esse movimento. Então, a gente acha que né, a Cosan, que já era um ativo que estava descontado em bolsa, ficou mais descontado ainda. Então, a gente gosta, assim, a gente acha no final, né, a Cosan já se consolidou há muito tempo como uma holding, né, então ela tem um portfólio de ativos, que tem lá a Raízen como um ativo importante. A Vale entrou em segundo lugar, depois da Raízen, em termos de contribuição para a Cosan. E depois tem a Rumo, né, que é a ferrovia, que é bem conhecida, a Moove de lubrificantes e a Compass de gás natural. E aí tem uma exposição que, em termos de valor monetário, é grande, mas em termos de EBITDA é menos relevante que os outros ativos, que é a Radar, que é um ativo de terras. Então, a Cosan hoje, né, quando você compra a Cosan, na nossa cabeça, você está comprando os 3 ativos listados, que é Raízen, Vale e Rumo, mais 3 ativos não listados, que é Compass, Moove e Radar, basicamente, na nossa opinião, com uns 35% de desconto, porque esses ativos valem, né? E a gente acha que muitos deles estão baratos. A gente tem, inclusive, uma exposição na Compass, no fundo, porque a gente investiu privadamente com a Cosan. A gente tem uma exposição também na Rumo. A gente só não tem Raízen e só não tem Vale. Mas a gente também acha que as duas ações estão extremamente baratas. Então, a gente acha que tá bem interessante, assim, com uma visão de médio e longo prazo. Acho que é uma simetria boa, né, nesse preço, tá? Virou uma ação, assim, na nossa cabeça, né? Virou uma empresa que está deep value, assim, né? Negociando abaixo de 5 vezes EBITDA para 2023 e com um track record muito bom do grupo. Então, estamos alinhados e, pelo que a gente viu, foi uma decisão consensual, né? Acho que o Rubens esteve aqui hoje, mas todos os sócios da Cosan, a Cosan hoje tem uma partnership, toca a empresa ali junto com o Rubens, de super sucesso e, até onde a gente sabe, todo mundo quis fazer essa operação da Vale. Não foi uma decisão única do Rubens, então acho que eles estudaram muito. Ele falou uma frase legal, né, quando o Felipe Miranda perguntou para ele, né, o mercado não gostou ou não entendeu esse deal com a Vale? Ele falou, o mercado não gostou porque não entendeu, mas quando entender vai gostar. Foi tentando explicar um pouco essa estrutura aí de Cosan com Vale. Bom, fala um pouquinho de Localiza antes de ouvir. Bom. Então, Localiza é uma posição que não é tão antiga que nem Cosan, né? Porque Cosan já são aí quase 13 anos que a gente tem no portfólio. Agora, Localiza é uma posição que a gente tinha uma posição em outra empresa que foi comprada pela Localiza, que era a Locamérica, né? Que era dona da marca Unidas, que a gente já tinha há 4 anos, na verdade, quase 5 anos já. E aí, há 1 ano e meio atrás, a Localiza fez fez uma troca de ações com a Unidas, que era, né, o código em bolsa era Locamérica. E a gente sempre admirou muito a Localiza, mas simplesmente estava na Locamérica como investidor, porque a gente gostava muito da Locamérica também, do ponto de vista da gestão ali com o Luiz Fernando Porto, que era o principal acionista junto com o Sarkis, enfim, os outros sócios dele. E quando veio essa aquisição da Localiza, a gente achou uma aquisição muito boa, né, assim, do ponto de vista do negócio que foi criado agora, que o CAD aprovou esse ano, né, inclusive nesse terceiro trimestre eles vão efetivamente, vai ser o primeiro trimestre das duas empresas combinadas, né, Localiza mais Locamérica, né, eles venderam a marca Unidas para Ouro Verde. O ativo que ficou, a gente acha que ficou o ativo mais especial que tem, que era a Localiza, era muito boa em aluguel de carro pessoa física, que é basicamente você alugar o carro para o Uber, no aeroporto, etc. Era a grande fortaleza dela, que ela sabe fazer isso muito bem. E no caso da Locamérica, o que a gente mais gostava era o aluguel de pessoa jurídica, né? Alugar o carro para Ambev, para empresas. E aí, quando o CAD já adicionou o remédio da operação, ele falou assim para a Locamérica, para você poder juntar com a Localiza, você tem que vender o seu aluguel de carro pessoa física, que era a marca Unidas, que era o que a Localiza menos achava interessante, porque ela já tinha uma marca muito forte e ela já tinha isso muito bem. Então,
né? O remédio do CAD, na nossa opinião, foi o melhor possível para a empresa. Fez com que ela vendesse a marca Unidas para Ouro Verde, colocou 3,5 bilhões de reais no caixa agora, que entrou esse trimestre, e ela ficou com as duas principais fortalezas da Localiza e da Locamérica, que era aluguel de carro pessoa física e aluguel de carro pessoa jurídica. E, na nossa opinião, em 2 trimestres, eles vão adicionar, só em carros que eles vão comprar novos das montadoras, praticamente tudo que eles venderam no remédio do CAD já. Então, quer dizer, a empresa não só já passou o CAD, aprovou o negócio, mas a empresa agora está muito maior do que antes, com um poder competitivo interessante, né? A Movida, que é o principal competidor depois, está numa situação de alavancagem um pouco maior, etc. E bem nesse momento atual de mercado, as we speak now, a gente acha que as montadoras estão voltando a produzir, o mercado de carro para concessionária está muito fraco, ninguém consegue mais comprar carro à vista, financiado, então a venda de carro está caindo, e quem sobra para a montadora negociar é a locadora. E a Localiza se vê numa posição agora que ela pode negociar com as montadoras, com caixa, desalavancado, então a gente acha que a empresa está super bem posicionada e eles, quando estão bem posicionados assim, eles ganham dinheiro. Então a gente está bem animado também. Legal, muito bom. Bia, e vocês, só um comentário, né? Quando você falou de Equatorial, sempre lembro do evento de 10 anos da Estúdio, que vocês mostraram aquele estudo com a Equatorial, que ela nunca foi uma das 10 maiores valorizações do Ibovespa num ano, mas no acumulado de 10 anos que a Estúdio completava, acho que em 2019, né? A Equatorial era a melhor ação da Bolsa, né? Pelo compounding, né? O ganho que ela tinha no ano fazia dela a melhor ação da Bolsa. E a dinâmica de lá segue até hoje, né? Acho que o que aconteceu esse ano, vou falar rápido disso só. O que aconteceu esse ano, eu acho que é um exemplo bastante emblemático assim do que é a Equatorial, né? Ela estava negociando com um retorno alto, né? Num business que tem pouco risco, então só isso já dá um carrego enorme. Mas mais uma vez ela alocou uma quantidade de capital gigantesco a mais de 20% de TIR, né? Então tem uma mágica matemática que aconteceu esse ano, que é o seguinte: ela sobe 30% e ela está na mesma TIR que ela estava no início do ano. Porque ela teve o carrego da TIR, que é enorme, né, de 12%, 13%, mais os 15% que ela gerou de valor com a alocação de capital. Então, essa é a mágica que a Equatorial fez nos últimos 12 anos, recorrentemente. E eu já vi, tem muitos anos que eu vejo as pessoas falando que agora ela está grande demais, agora ficou difícil, agora não tem onde investir. E eles, mais um ano, estão surpreendendo. Mas eu vou falar de outro case. A gente tem Localiza também, assim, eu acho, só um parêntese, eu acho a melhor empresa do Brasil, né? Assim, eu acho que é a empresa que conseguiu transformar um negócio super competitivo de commodity numa máquina de geração de valor. Então, assim, eu acho de longe a maior empresa brasileira, melhor empresa brasileira, mesmo não tendo o melhor negócio, né? Mas vou falar de outra história, uma história que pouca gente fala, que eu acho que é um pouco menos falado, porque tem uma liquidez um pouquinho pior, que é a Smart Fit, né? Assim, a gente tem uma tendência a preferir histórias que têm capacidade de investimento, né? Por quê? Porque o negócio que cresce com retorno alto tende a aumentar o valor intrínseco com o tempo, então minimiza muito o timing que você faz no investimento. Então, você está basicamente botando o tempo a seu favor no investimento. Só que a gente tem um desafio enorme no Brasil, porque a economia não cresce, né? Então, como achar negócios que crescem no Brasil, dado que o PIB não cresce, né? E aí você tem basicamente 2 maneiras, né? Primeiro, assim, escolher setores que ganham participação em cima de outros setores, né? Um exemplo clássico é o e-commerce, que ganha participação em cima do varejo físico. Uma outra forma é uma empresa que consegue ganhar market share dentro do seu próprio setor. Você tem um exemplo clássico da Renner, que mesmo um setor de vestuário não crescendo há 12 anos no Brasil, ela cresce 15% ao ano. Então, são essas 2 formas que você consegue crescer num país que tem um PIB que não cresce. E a Smart Fit, ela tem esses 2 drivers de crescimento. Ela está num setor que tem uma dinâmica que a gente pode chamar de secular, né, que é ligado a essa parte de maior preocupação com a saúde e envelhecimento da população. O Brasil tem uma penetração muito baixa de academia ainda, né? Assim, os Estados Unidos, eu acho que 1 a cada 5 pessoas vão para a academia, na Europa 1 a cada 10 pessoas vão à academia. Se a gente olha a América Latina como um todo, que é o mercado da Smart Fit, 1 em cada 30 pessoas vão à academia. Então, isso é um setor que deve ter uma dinâmica de ainda ganhar participação na economia. E dentro do setor, a Smart Fit é o grande ganhador de market share, né? Então, nos últimos 10 anos, ela foi de um market share muito baixo para perto de
uma coisa entre 12% e 15% do market share, dependendo do país. A gente acredita que tem um espaço para esse market share ainda ser substancialmente maior. Então, ela tem esses 2 drivers de crescimento, assim, num modelo de negócio que é razoavelmente provado no mundo, né, que é o modelo de negócio que a gente chama que é o high value, low price, que são equipamentos novos, de alta qualidade e marcas bastante conhecidas, com baixo serviço, né, menos aulas e professores dentro da sala de musculação, mas cobrando 1/3 do preço da concorrência, né? Então, assim, é um modelo que é bastante provado no mundo. O principal player nos Estados Unidos, que é a Planet Fit, e a Basic Fit, que é o principal player da Europa, são listados e têm mostrado aí a capacidade incrível que esse modelo não só faz com que o mercado endereçável cresça, mas esses players que cobram os menores preços acabam abocanhando 100% do crescimento desse mercado. E a lógica do negócio da Smart Fit é uma lógica que, do ponto de vista de criação de valor de longo prazo, é uma lógica muito poderosa, que é você repassar para o seu cliente os seus ganhos de eficiência e de escala. Essa é a lógica que a Amazon opera, é a lógica que a Costco opera, então é uma lógica que diminui o resultado de curto prazo. Você precisa ter horizonte de longo prazo, né? Você precisa ter empreendedores com horizonte de longo prazo. Mas, basicamente, ela não é muito aplicada porque você diminui os resultados de curto prazo apostando na criação de um valor lá no futuro mais importante. É uma empresa que a gente teve essa saída agora da pandemia um pouco questionada em relação à capacidade de continuar crescendo. A gente acha que o modelo de negócio ainda tem uma avenida de crescimento muito grande, não só no Brasil, mas como nos outros negócios da América Latina, assim, basicamente porque ela constrói uma academia 30% a 40% mais barato do que os concorrentes, que são as academias de bairro, tá? Então, o jogo é ganhar market share em cima das academias de bairro, e aí ela acaba cobrando um preço que, como eu falei, é 1/3 da concorrente, e ela basicamente, assim, quando chega, consolida o market share da região inteira. E aí houve um certo questionamento nesse processo da saída do Covid sobre o potencial da companhia continuar crescendo, porque a volta da academia, principalmente no Brasil, tem sido um pouco mais lenta, né, por diversos motivos. Mas, assim, a gente acha que, assim, os pilares ali que são motor para esse crescimento de mais longo prazo ainda estão intactos, e o potencial de abertura de novas academias ainda é substancial mesmo no Brasil, que já é um pouco mais penetrado do que os outros países da América Latina. Então, é uma história que a gente acredita que é de compounder, né, Léo? Quando a gente olha a dinâmica do setor, particularmente, ela é o único player que tem retorno sobre capital acima do custo de capital. Todos os outros players, ela é 5 ou 6 vezes maior do que o segundo player. Todos os outros players do setor têm retorno sobre capital abaixo do custo de capital. Então, daí você mostra um pouco o que é o poder da vantagem competitiva dessa história da escala. E está hoje negociando um valor que a gente acha, assim, bastante atrativo, dado a perspectiva que a gente imagina de crescimento para frente. Assim, a gente acha que deveria estar negociando mais perto de 20 vezes PI, tá, alguma coisa perto de 14, tá, só para dar uma ordem de grandeza de valuation. Pô, excelente, muito bom. Não, acho que é a primeira vez que eu ouço alguém falar assim de Smart Fit. Me pegou esse número do 1 em cada 30? América Latina consolidada, 1 em cada 30 pessoas vão à academia, e nos Estados Unidos 1 em cada 5. Pô, vamos fazer um teste aqui. Quem aqui vai na academia? Levanta a mão aí. Não, aqui está acima da média, hein, Bia? Mas a gente está na bolha, né, Tiago? Não, a gente está na bolha, tudo bem, mas pelo menos não. Eu vou na Smart Fit, inclusive. Eu vou também, Tá então estamos ajudando aí a Bia. Eu tinha que ir um pouco mais na academia, na verdade. Bom, Braguinha, aí você, qual tese aí você tem para apresentar para a gente? Boa, vamos lá. Antes de falar de tese, eu não vou fugir da pergunta não, tá? Mas, assim, acho que muito do nosso trabalho, às vezes, como é que você pondera uma carteira, né? Mas fala de uma tese só, ela fica capenga, porque às vezes ela pode estar conversando com outra, assim. Mas eu vou falar de uma tese que eu gosto. Primeiro, assim, uma coisa que eu adoro quando eu falo em investimento, é baixa competição, né? Acho que o nosso trabalho é muito fugir das empresas que o ambiente competitivo está piorando. Então, vou dar um exemplo que não é a tese que eu vou falar, por exemplo, Vivara. Eu gosto muito de Vivara porque ela está no high-end, a margem é super alta, ela enfrentou esse trabalho de inflação super bem, porque não pega muito para o cliente dela. A Renner tem que acertar a coleção, ela não precisa, né? Você devolve, derrete e faz outra coisa depois. Mas a maior graça que eu vejo em Vivara é o fato de que o ambiente competitivo para ela está maravilhoso, porque o único competidor grande que ela tinha no Brasil, que é uma gringa chamada Pandora, tá meio que saindo do país. Aí ela criou uma segunda marca chamada Life, para fazer o tal do Berlock, que é o que essa Pandora fazia. E hoje ela tem a primeira marca do Brasil, que é
Vivara, e a segunda, que é a Life, uma marca que ela criou há pouco tempo atrás. Pô, lindo. Mas eu estou contando disso para falar minha tese agora, que não é Vivara. Mas conversa com Vivara. Então eu quis fazer isso para... que são a Vivara, a Smart Fit, são as atacantes da nossa carteira, os compounders, que a gente quer que tenha múltiplo alto, que por acaso não tem. Vivara também está negociando bem abaixo do que deveria. Mas a tese que conversa com essa aqui que eu gosto, que se brincar foi a coisa que mais deu dinheiro para o fundo esse ano, mas mesmo assim ainda gosto muito, é a tese de petróleo. E eu tinha 4 teses ali dentro, dava mais que 20% da carteira, aí eu vendi, como eu contei, Petro há um mês e meio atrás, fiquei com as outras 3, que é um pouco mais de 15%, que é 3R, PetroRio e Tenaris. Aí eu queria falar de Tenaris, porque eu gosto de falar de coisa que ninguém tem. Tenaris não está na B3, né? Só para... Não, mas tem BDR. Então tem BDR? Tem. Ela não é muito líquida, não. Você paga um spread lá para o market maker, mas você consegue investir. Mas não precisa investir na Tenaris, investe na Encore, deixa que eu invisto na Tenaris para vocês e eu vou tentar saber a hora de sair. Mas deixa eu contar um pouquinho da tese eu foco na Tenaris, que é uma tese que eu gosto. Né? A tese do petróleo, por que eu gosto, é facílimo de explicar. Né? Hoje em dia, a oferta e demanda, né, de petróleo é mais ou menos uns 100 milhões de barris dia. É fácil, não é 100? Fica fácil de decorar. Mas só para vocês terem uma ideia do que é 100 milhões de barris dia, a Petrobras, pré-sal, gigantesca. A Petrobras é 2,7, sei lá, desses 100, é quase nada, assim, é muito pouco. E a Rússia são 11, né, de oferta, assim, é muito, é lote. Eu acho que a gente está caminhando para um mundo de menos globalização. A gente viu o que aconteceu com a China na semana passada. Aliás, para quem não viu, eu não estudou muito o que aconteceu, vale a pena, assim, foi bem emblemático o que aconteceu na China no Politburo lá da semana passada. Mas o fato é que eu acho que os países não estão muito afim mais de depender uns dos outros, né? Então, a gente ficou alguns anos aí com subinvestimento no setor porque pegava mal. Né? O Biden, na campanha dele, falou que quem investia em petróleo tinha que ir preso. E o próprio Biden, este ano, já foi pedir arrego na Venezuela, na Arábia Saudita, até no Irã. Né? Então, acho que os países vão investir mais em petróleo. Né? Aí, PetroRio, de fato, então você tem uma oferta e demanda desbalanceada, e tanto PetroRio quanto 3R, que não são a tese que eu vou falar, mas as duas não são OGX da vida, né? que é procurar o petróleo, não. Ele já tem, é melhorar o poço e conseguir novos contratos, como eles têm conseguido com o foco que eles dão, que é até bom para quem vende, que é, no caso a Petrobras, que não tinha esse foco, né? Quer focar no que ela entende que é o pré-sal, então todo mundo ganhava. Mas a Tenaris é o seguinte, a Tenaris é um pouco diferente. Vocês já entenderam que, não sei se concordaram, mas que parece que um investimento em petróleo é uma coisa que vai crescer agora, né? Porque o pessoal percebeu que vai precisar, perfeito? Para investir em petróleo, você precisa de um monte de coisa, mas uma delas é um tubo, né? Chama OCTG. O CTG é esse tubo, e os mais velhos aqui, poucos vão lembrar, tinha uma empresa listada aqui no Brasil, que a gente cobriu no nosso momento antigo, chamada Confab. A Confab fazia esse tubo aqui. A Tenaris comprou a Confab. Né? O Dallas Fed, o Fed tem os seus Feds regionais, né? O Dallas Fed faz uma pesquisa diferente a cada trimestre, mas a do trimestre passado foi sobre o que faltava para você que quisesse investir em petróleo, o que está faltando, o que está sobrando. E este tubo específico, o OCTG, era literalmente o produto que mais estava em falta para quem quisesse investir em petróleo. E a gente adora fazer essa é uma característica de nós três aqui. A gente adora fazer toda a pesquisa investigativa, ir atrás de coisa diferente, quem não está vendo, tal, dados. E uma das coisas que a gente achou lá para tentar fazer essa pesquisa foi um distribuidor da Louisiana, 2 irmãos, os irmãos Jensen, que tem um podcast sobre o CTG, mas hoje em dia o mundo é lindo desse jeito, né? Você consegue achar um podcast dos irmãos da Louisiana sobre o CTG. E eu acabei ficando amigo desses caras, até no Twitter a gente troca mensagem lá e tal. E eles me ajudaram muito nessa tese, porque eles me contaram, João, assim, tá impressionantemente tight o mercado. Eles fazem tubo usado, né? Voltou a ser legal ser vendedor de tubo usado. E tá tão demandado, mas tão demandado que está fazendo sentido eu importar da China com 100% de prêmio de tarifa de importação. E mesmo assim eu vendo ganhando dinheiro. Eu falei, que isso? E até agora, essa talvez seja uma das únicas... Foi até o que eles falaram no último podcast deles, tá lá no Pipe Brothers, lá no Spotify. Essa deve ser a única commodity no mundo que ainda não caiu o preço, porque está tão tight. O preço subiu pra caramba. E aí vem a parte mais legal do case. De novo, é um produto que provavelmente a demanda vai aumentar, porque o investimento em petróleo vai aumentar muito. 2, super escasso. E aí a Tenaris, deixa eu falar o lado ruim, ela é uma empresa ítalo-argentina, né? Então vamos combinar aqui. Mas ela
já está nos Estados Unidos, já, enfim, é uma empresa séria do grupo Ternium lá. E eles fizeram um trabalho maravilhoso de ir comprando as confabs do mundo inteiro. E hoje, aí voltando um pouco naquela história de competição que eu falei, hoje ela tem 37% de market share, de mercado no mundo desse tubo, de 37%. E aí vem a cereja do bolo no qual a segunda maior do mundo é uma empresa chamada TMK. Tem uns 17% de share. E é russa. Então, eu acho que eles vão continuar fazendo, fornecendo, mas deve fornecer lá para o lado de lá, né? E a Tenaris deve dominar um pouco o resto. Então, uma tese que a gente adora. O EBITDA está crescendo 160% esse ano. A ação já andou super bem esse ano, ainda está ridícula de barata. E aí você pensa, pô, João, você tem essas teses de petróleo, então você está torcendo o petróleo para 120. Mas não sei, porque se o petróleo for para 60, você meio que resolve o problema da... Ainda acho que vai continuar tendo investimento para Tenaris. A ação deve sofrer, mas a gente vai ganhar tanto nas nossos atacantes, né? Que se brincar, a carteira não vai mal. Então é isso. Bem legal, diferente essa tese. Mas hoje você não tem, você tem Tenaris, PetroRio e PetroRecôncavo. Não, 3R. 3R e PetroRio. 3R, Eu tenho estudado o PetroRecôncavo, sim, ela é um pouco menos líquida, então por isso que ficou por último. E eu tenho gostado do que eu vi até agora, mas eu não comprei ainda não. Mas já aproveitar que você, olhando essa tese de petróleo, você fica mais próximo também de Petrobras. Semanas, acho que foi na própria sexta-feira lá, pré-Bob Jeff, a ação bateu ali os R$38, nunca antes vistos, e, bom, a ação está tendo, nesse vai e vem que a Bolsa está tendo hoje, nessa segunda-feira, pós-eleição, a Petrobras continua em forte queda. Tem algum preço ali que o valuation começa a aceitar desaforo, ou você acha que o mercado vai penalizar até ter uma sinalização mais clara de qual Lula que vem aí? Porque está falando que não vai ter investimento em petróleo, mas, pô, talvez o Lula aumente ali o capex da Petrobras, né? Não sei se vai ser com uma boa qualidade, né? Mas, enfim, o que você vê ali da Petrobras na relação preço versus o que vem por aí? Essa pergunta é excelente, porque sendo muito honesto, o valuation da Petrobras já aceitava desaforo muito antes dessa queda, viu? Tipo, ela é muito barata, mas assim, a gente, na nossa profissão, a gente não pode ser... Eu já deixei de ser aquele purista, eu não posso ser bobo, né? Eu sei que vai cair se o Lula ganhar, por que eu vou segurar esse papel, né? Ainda mais o papel super líquido. Então foi meio que por isso que a gente vendeu, mesmo achando ridículo de barato. Vou contar só uma curiosidade. A Petrobras, antes dessa queda toda, tá? 2 semanas atrás, a Petrobras devia estar subindo uns 80 no ano, sei lá, por aí. Chegou a 90, né? De alta no ano. E nesse dia, tá? Não precisa ser depois que caiu, não. Nesse dia que estava subindo 90% no ano, ela era mais barata do que ela estava no começo do ano, antes de subir 90%. Mas peraí, João, você está viajando, né? Ela subiu 80%, ficando mais barata? Sim. Porque a expectativa de lucro subiu ainda mais. Então esse é o nível. Assim, no começo do ano, lá, eu gravo aqueles videozinhos mensais que eu conto o que eu acertei, que eu errei ali. Eu lembro de falar assim, olha, eu estou vendo Petrobras a mais ou menos umas 2 e alta, 3 vezes EBITDA. Enfim, na medida que é super barata, nunca vi nesse nível. E, aliás, eu estou vendo a Petrobras com desconto para Gazprom, para as russas, isso antes da guerra, né? Mas, cara, você pode odiar o Bolsonaro o quanto você quiser, mas ele não é pior que o Putin, né? E era isso em janeiro, né? E desde então a Petrobras distribuiu um dividendo absurdo de alto, tudo aquilo ali, e o petróleo ficou alto, tudo aquilo, e a perspectiva de lucro aumentou. Então, tudo isso para dizer que, de fato, assim, a gente chama muita atenção e dá muita vontade, eu vou ficar um pouco atento, porque são poucas alavancas que o novo governo pode mudar e destruir o valor da companhia. Por exemplo, se só parar de pagar dividendo, eu já vou ficar morrendo de medo. Porque, pô, vai parar de pagar dividendo por quê? Porque ela precisa de dinheiro num caixa gigantesco, o que ele vai fazer com esse dinheiro? E a ação vai cair. Então, um pouco de ficar esperto com isso. Mas, igual o Xavier falou, assim, eu vou esperar indicarem medidas da Fazenda, depois eu compro a Bolsa, porque eu vou comprar mais caro, mas vai estar... Petrobras, eu tenho essa sensação também. É tão barata, mas tão barata. Hoje eu fico lá na PetroRio, na 3R, na Tenaris. Mas se tiver uma clareza de que vai ser bem tocada, pode comprar com 40 de alta, que você não vai ganhar muito dinheiro. Boa. Só uma última coisa em relação a isso. Hoje, você vê o que eu fiz hoje de manhã? Hoje eu fiquei babando no Banco do Brasil. Assim, nossa, tomara que caia 15%, que eu vou comprar.
porque ele ia chegar nos 3 vezes lucro, e eu cubro bancos desde lá atrás, não vou falar o ano, mas junto com a Bia aqui. E a gente viu lá no outro ciclo, o Lula fez, o PT fez o que fez na Petrobras, mas não fez nada no Banco do Brasil. O Lula, a Dilma até fez. Mas assim, ficou todo mundo, quem que ele vai botar no Banco do Brasil? O primeiro presidente do Banco do Brasil lá em 2003 foi o Cássio Casseb, um nome super de mercado. Era como, sei lá, colocar não sei, Peço Aridas, lá como CEO do Banco do Brasil. A ação foi super bem naquela época, o Ari lembra, a gente ganhou bastante dinheiro com o Banco do Brasil naquele ciclo, mesmo tendo Lula lá. Então, e 3 vezes lucro eu não lembro de ter visto. Então eu estava meio que torcendo para o Banco do Brasil cair para comprar, porque na própria carta do PT ele cita, vamos usar as empresas públicas, como por exemplo o BNDES, e vamos usar a Petrobras. Ele não cita o BB. Então acho que tem outras alavancas para se ele quiser mexer e deixa o BB mais intacto. Na Petro não, é a própria Petro, então tem que tomar um pouco mais de cuidado. Bom, interessante, porque Banco do Brasil, talvez se comparar com outros governos, né, talvez tenha sido a empresa ali da Bolsa que sobrou para ser usada como um instrumento político, né, já que a Petrobras, bom, a gente viu até pelo próprio Bolsonaro, tentou mexer na Petrobras, né, não conseguiu, né, trocou de presidente 2 vezes ali, não conseguiu, a Eletrobras agora privatizada, mas interessante até é que talvez essa queda do Banco do Brasil seja explicada pelo que o Ari falou, né, dessa troca de... O dinheiro está trocando para um ativo de mais qualidade, né? Hoje Itaú e Bradesco estão subindo bastante, né, se comparar com a queda do BB. Bom, a gente ainda tem mais um tempo. Tem uma pergunta aqui, aproveitar que eu estou com não só gestores, mas empresários também, né? Pessoas, homens de negócio, mulheres de negócio também, né? Que tocam suas empresas. E, bom, a indústria de fundos está passando por um momento mais complicado, né? 2022, a gente vê aí a concorrência super poderosa da renda fixa, pagando IPCA mais 9 alto, com título AAA, vencimento 1 ano, e o investidor fala, bom, por que eu vou colocar o dinheiro em ações se eu posso esperar aqui na renda fixa? Né? E a gente está vendo uma migração de fato, né? Muito dinheiro saindo de fundos de ações, muito dinheiro indo para a renda fixa. Vocês estão tocando seus negócios com visão de longo prazo. Como é que fica tocar o dia a dia, né, de uma gestora que olha para o longo prazo e muitas vezes surgem oportunidades agora, mas por causa do mau momento ali do curto prazo tem que fazer toda essa gestão de ativo passivo que está querendo ir embora, até manutenção da equipe, enfim. Como é que está sendo esse ano de 2022 tão desafiador para a indústria de asset, para cada um de vocês? Posso começar? Eu juro que eu vou falar um minutinho só. Sabe, essa pergunta é mais fácil. Por que eu vou investir na Bolsa? Eu tenho essa pergunta, eu resolvi essa pergunta exatamente todos os dias desses últimos 1 ano e meio. Por que eu vou investir na Bolsa, sendo que a renda fixa, a NTNB está pagando R$5,7, sei lá. Essa é super fácil, pagar mais, véio. Tipo, só para vocês terem uma ideia, a média na nossa conta lá, a média do setor elétrico, que é um setor super calmo, tranquilo, regulado e que repassa a inflação, então você consegue fazer conta com IPCA+, a média do setor elétrico está pagando IPCA mais 12 na minha conta, enquanto, sei lá quem for, não tributar dividendo, o dividendo é isento, né? Na NTNB não, você paga imposto até na parte da inflação. E no mínimo você consegue diferir esse ganho na bolsa, né? E tem umas empresas tipo a Eletrobras que a gente vê IPCA mais 15. Mas tem empresas como a Auren, que é a família Hermílio de Moraes gerindo super bem a companhia, como ela é, a inflação mais 12, sendo que ela gera 20% de caixa, eu não poderia pagar dividendo, mas eu não quero. Eu quero o bilhetão de ficar do lado lá da família Votorantim ganhando dinheiro com eles. Então, na minha opinião, é super fácil. E aí a nossa tarefa é de ficar convencendo o cliente, olha, não sai, porque tem isso. E a gente conseguiu. A gente é pequenininho, né? Porque a gente tem... Eu abri o bar 1 mês antes do Covid, né? Tipo, minha sensação é essa. Né? Eu abri e fechou. Então, a empresa não tem nem 2 anos, eu peguei bem essa fase ruim. A gente está lá conseguindo segurar com essa perspectiva. E graças a Deus o ano está bom, então ajuda. Bem, eu estou fazendo isso vou contar um pouco da nossa idade, João, há 22 anos. Então, eu já vivi... A gente começou muito cedo, né, Bia? Tinha uns 14 anos. Por aí. Ciclos suficientes para saber que eles não duram para sempre, né? Então, eu acho que, sem dúvida, a gente está vivendo um bear market, né? Do ponto de vista de interesse de cliente investir em bolsa, desde mais ou menos do meio do segundo semestre do ano passado. Mas assim, a gente vive tentar falar o que é o lado bom disso. A gente, como stock pickers, né? Como a gente tem lá no estúdio tem uma abordagem, eu acho que eles dois também bastante bottom up,
né, e uma preferência enorme por negócio de qualidade, né, isso é um pouco mais o nosso DNA. E eu posso falar confortavelmente que esse ano de 2022 nunca foi um ano tão fácil para ter um portfólio com essas características, né, empresas boas a preços bons. Então, infelizmente, eu sei que quando o mercado está assim para investir, o cliente não quer investir. Isso é triste. Mas eu já sei que é assim. E eu sei que ele vai querer investir quando não estiver tão bom. Mas a gente está acostumado a ter que lidar com isso. E assim, tem dias que são mais difíceis, tem dias que são mais fáceis. Mas assim, a gente faz pelo amor, pela paixão do fazer também, né? Então, o grande desafio que é você resolver esse puzzle que é o investimento. Então, é uma atividade que eu acho que já é desafiadora por si, isso é grande parte da nossa motivação também. Então, é saber que não vai ficar ruim para sempre, vai melhorar, infelizmente, a preços diferentes, mas é o que vai acontecer, já aconteceu e vai continuar acontecendo, né? Se o mercado está ruim para investir, está bom para captar. Se está bom para captar, está ruim para investir. Não tem jeito. Acho que, assim, lá na Brasil Capital, primeiro do ponto de vista de pessoas, né, a gente é uma partnership, então a gente tenta imprimir a meritocracia dentro do time, nós somos em 20 pessoas, somos 9 sócios, então todo mundo que está lá, assim, é retido pela sociedade, né? Então acho que o primeiro ponto de pessoas que a gente tenta sempre reter os melhores e estimular eles a crescerem é que a empresa premia isso ao longo do tempo com a sociedade. Então a gente começou com 4 sócios, hoje somos em 9, e daqui a pouco vai ser 10, 12, 13, 14, 15. Do ponto de vista de ciclo de mercado, assim, a gente acredita bastante, né, assim, que ao longo do tempo a bolsa não, a gente acredita na filosofia de estar comprado em bolsa, né, estar investido em boas empresas. Então parece meio assim leviano falar isso, né, mas é bem o que o Buffett faz lá nos Estados Unidos, trazido para o Brasil, mas tentando encontrar boas empresas. Então a gente realmente acredita nisso, que você consegue encontrar companhias boas e que na nossa cabeça, enquanto uma empresa está indo bem, está crescendo, gerando resultado, e o investimento que ela está fazendo é acima do custo de capital, que no Brasil é muito alto, né? Então o retorno que a empresa tem que fazer para investir é muito alto, vale a pena continuar investido, né? E fazer o timing de bolsa, de ficar entrando e saindo, ele é muito ingrato, né? Nós lá temos uma equipe grande, a gente faz isso há muito tempo e a gente vê a dificuldade que é fazer market time, né? Para o investidor, pessoa física, uma pessoa que está fora do dia a dia da bolsa, é um trabalho hercúleo, muito difícil, né? Realmente é quase um cassino jogar uma moeda para cima, se der cara você compra, se der coroa você vende. Então a gente acha nessa tese que estruturalmente é bom você estar comprado em boas empresas, né? E aí, para gerir o fundo com isso, primeiro ponto, assim, a gente tem uma preferência, a gente pode investir em qualquer tipo de empresa, né, de liquidez, né, as big caps, mid caps ou small caps, então a gente não tem nenhum tipo de restrição, mas a gente dá uma preferência por liquidez, né? Até a gente vê lá, assim, lá na Brasil Capital, o maior benefício que a gente tem de ser gestor de ações é que a gente tem todo dia a oportunidade de escolher de quem que a gente quer ser sócio. Então, ao você usar isso, né, e você jogar isso fora e se travar numa empresa que você não tem liquidez para sair, se o negócio mudar, ou se o empresário mudar a cabeça, enfim, tudo pode mudar, né, o futuro a Deus pertence, a gente acha isso um equívoco. Então, a gente sempre deixa o fundo bastante líquido, sempre foi assim. E do ponto de vista, então, esse é o ativo, nosso ativo é líquido, então o que permite para a gente ter flexibilidade, de trabalhar com a cabeça tranquila de que se o cliente quiser sair, a gente consegue pagar o resgate. Mas do ponto de vista do passivo, né, a gente começou lá atrás com o dinheiro de algumas famílias brasileiras, a gente percebeu que, inclusive, o empresário brasileiro, quando a economia vai mal, que foi ali no período da Dilma, ele fica muito pró-cíclico, né? Ele também quer vender para comprar dólar, para mandar dinheiro para fora. Então, a gente já vem há algum tempo no Brasil Capital trabalhando com uma base de clientes estrangeiros, né? De ter exatamente essa visão da bolsa hoje, né? O local está saindo, mas o estrangeiro está entrando. Do ponto de vista que você tem uma perenidade do teu passivo, né, o cliente fica com você. Então, a gente hoje tem quase 40% dos 7 bilhões que a gente administra, 40% é de estrangeiro. Então, a gente também faz esse trabalho de passivo, né, de ter pouco de pessoa física, que é a menor parcela é pessoa física, menos de 10%, e 90% do patrimônio do fundo está em investidores que têm a cabeça que a gente tenta ter, que é de médio e longo prazo, que é difícil, né? Então, você tem que trabalhar e remar. E é exatamente o ponto que eles falaram, que é assim, né? Uma empresa boa, quando o juro sobe muito, ela até pode cair no primeiro momento, mas se ela está crescendo no resultado operacional, ela está melhorando, quando o juro volta para a normalidade, a ação dá uma estilingada, né? Ela vai avançar muito além do que ela estava antes, porque o múltiplo comprime muito rápido. É até o exemplo da Localiza, né? A Localiza tem alguns bilhões de reais de resultado empatado na despesa financeira hoje. Se a Selic, ao invés de estar 14%, tiver 8%,
ela vai dar um salto enorme no lucro dela de um ano para o outro, simplesmente porque a despesa financeira caiu. Então, esse tipo de normalização da política monetária que acontece dentro dos ciclos, quando você está numa empresa boa, na nossa cabeça, ela só vai acumulando a alta, né? Uma hora a alta vai vir e vai se materializar. Então, é um pouco assim que a gente tenta pensar, né, dos investimentos do fundo, de ter um passivo paciente, né? A gente acha que ter o capital paciente vale muito a pena, ainda mais no Brasil, que é um país extremamente impaciente, com toda razão, por conta da política dos juros muito alto. E com essas duas, né, esse equilíbrio, a gente vai tentando carregar os ativos, né? Acho que a maior dureza para um gestor assim é quando você vê uma empresa muito boa, que você gosta muito, e você tem que vender as ações para pagar um resgate, né? Então a gente tenta trabalhar lá dentro para evitar que isso aconteça. Deixa eu aproveitar uma coisinha, dado que sobrou um tempinho. É o seguinte, legal, estamos um tempo ruim aí, eleição, né? Todo mundo fica olhando para aquilo. Mas, na verdade, a coisa mais importante disparada para investimento é o ciclo. E, meu Deus do céu, como esse Lula é sortudo, cara. Porque tem muito, muito, muito indicativo de que desde junho, julho ali, o ciclo virou para o Brasil. Né? O Lula vai pegar 500 bips, 5%, 5 pontos percentuais de corte de juro. Ele está pegando a moeda gorda. O real pode valorizar. Ele está pegando o commodity bem, o petróleo lá em cima. Ele está pegando, cara, o grande problema. Ele está pegando um mundo muito ruim, que daqui a pouco também vai melhorar. Ele vai pegar. O grande problema no mundo hoje é a energia, né? Cara, a energia no Brasil é uma das mais baratas do mundo. E se você falar com qualquer empresário, fala, aproveita aí que a energia está cara pra caramba e trava 5 anos de energia. Eu não, eu sei que vai cair. E é verdade, vai mesmo, porque está entrando um monte de projeto. Enfim, o cara é muito sortudo. Então, sei lá, se brincar, o pessoal tinha que votar nele mesmo, porque ele é sortudo. Mas, enfim... E em cima desse ciclo da economia tem o ciclo do sentimento, né, João? Que está horrível. Que está particularmente muito espremido, que o Xavier também falou, Exato. O nível baixo de alocação dos investidores de uma maneira geral no Brasil. Então, esse ciclo do sentimento normalmente costuma ser responder um pouco ao preço, né? Depois que o preço vem, o ciclo do sentimento começa a melhorar. Né? Exatamente, por isso que a gente está super otimista, né? Porque quando a gente está lá, né, um pouco mais perto do calor do preço ali, cara, parece uma bela oportunidade para quem quiser. O ciclo realmente parece que está virando para positivo e faltava um triggerzinho acontecer, que era essa eleição passar, porque eu não aguentava mais, né? Só falava nisso. Eu parei de contar em fevereiro. Toda reunião que eu ia, eu perguntava, e aí, o que seu cliente está mais preocupado? Era 67 de 70 pessoas que já tinham me respondido eleição. Você sabe que no mercado financeiro tem uma máxima, né? Se está todo mundo preocupado com uma coisa, você não precisa preocupar com isso. Porque já foi preço. Aí o que acontece, o Lula ganha, a bolsa sobe. E o pessoal, oh meu Deus, a bolsa subiu com o Lula ganhando. Óbvio, tá todo mundo esperando. Então é isso, assim, tá com muita cara que o ciclo tá virando. Essa ia ser minha pergunta final, né, de como é que vocês veem o cenário atual para 2023, se está otimista ou não. Como vocês já deram uma parte da resposta, queria que vocês fizessem uma análise relativa, porque tudo no mercado é relativo, né? Então, esse momento atual, né, que parece uma grande oportunidade, ele se assemelha a qual outro momento? Qual outra época da nossa bolsa que a gente pode comparar essa oportunidade que a gente está vendo agora? 2003, mas pelo amor de Deus, calma. Né? Porque só para vocês terem uma ideia, o cara que tomou a decisão, e vamos concordar que assim, ex-ante nem dá para julgar o cara, né? O cara que tomou a decisão, olhando para a política lá em 2002, de vender o nosso Ibovespa e ir pro S&P, vamos combinar, né? O cara tava com medo do Lula e tal, e o Lula naquela época era bizarramente mais imprevisível do que é hoje. E o cara que tomou essa decisão, que não dá para julgar de novo, né? Perdeu o melhor ciclo da galáxia, né? Tipo, o EWZ, que é a nossa bolsa em dólar, de 2002 ali até 2008, andou 1.100% a mais que o S&P, que também subiu. Isso dá tipo 57% por ano a mais, assim. Então o cara ficou olhando, né? O que a gente faz da vida é um painel de avião de coisas que você tem que olhar para voar um voo, né? E isso aqui você vai olhar quando você levanta o voo, isso aqui você olha quando pousa. Cara, investir olhando para política é tentar voar esse avião olhando para essa luzinha vermelha aqui no canto aqui, né? Que não é que ela não é importante, mas às vezes tem que olhar para ela, vai ser 1000 outras coisas. Então o cara que tomou essa decisão lá em 2002 perdeu o ciclo demográfico chinês, perdeu o maior boom de commodities, perdeu aí coisas que parecem com agora, né, para responder, juro caindo, perdeu moeda gorda valorizando, o ciclo de commodities, enfim, perdeu um monte de coisa porque olhou só pro Lula, né?
Eu não acho que agora vai ser 57% analisado em dólar, melhor que os Estados Unidos, não. Mas só 2003 foi mais de 100, né, João? Exatamente, só O em ano de 2003. 2003 foi mais de 100. Exatamente. Então é isso. E era a mesma coisa, sentimento péssimo, tudo aquilo ali. Mas se der uns 15% a mais que a S&P por ano, tá bom, né? Tem algum ponto aí para complementar, Bia, Ari? Não, Ou algum outro ciclo? Assim, eu concordo com a posição de otimismo, mas o futuro a gente não sabe, né, gente? Assim, essa que é a verdade. A gente tenta pensar essas coisas mais macro, aí você falando particularmente sobre 23, assim, o futuro é o que a gente chama de unknowable, né? Não é possível você saber, né? Assim, eu não acredito muito que existem modelos que consigam agregar as variáveis macros e dar uma previsão que seja útil, né? Então, assim, o que a gente tenta trabalhar é que existe uma grande processo, pensando nesse macro, é que existe por trás de todo esse ruído um grande processo de ciclo, né, que é o que o John falou, de reversão à média, né? Óbvio que você tem os outliers, como a Venezuela, a Argentina, que vão para lugares que ninguém poderia imaginar, mas, assim, de uma maneira geral, o framework que a gente pensa, do ponto de vista mais macro e sentimento, é o framework de reversão à média. Então, a gente está com juro alto demais, o sentimento muito ruim, assim, os preços muito baratos. Eu acho que o próximo movimento mais razoável a se esperar é que seja a reversão disso, né? Então, é um pouco assim que a gente pensa. Acho que do meu lado, só para contribuir, assim, realmente o futuro é muito, muito difícil de prever e é muito imprevisível. Então, acho que acaba tendo uma situação que o Brasil passou por um ciclo, né? Nós já estamos no topo da taxa de juros, né? Então, talvez o mais óbvio agora seja a gente pensar que, de fato, os juros podem cair. Depende muito do que vai acontecer aí no próximo governo, mas a probabilidade maior é do juro descer, né, dele cair, do que ele ficar parado ou continuar subindo. Mas, de alguma maneira, a gente tenta encontrar essa margem de segurança nos investimentos das empresas, né? Exatamente por ter também a humildade de que é tão difícil você prever a parte macroeconômica, o futuro, etc., que você tem que estar ali em ativos que são realmente especiais, né, na nossa opinião, empresas muito boas, porque a margem de segurança te dá a segurança de você não saber prever o futuro. E isso é que faz com que você consiga segurar empresas, ações e não vender elas por causa de algum cenário, por causa da China ou por causa de alguma coisa lá de fora que pode mudar de uma semana para outra e é muito difícil de você acompanhar aqui do Brasil. Mas, de fato, acho que a gente tem aí, se tiver um governo, né, que tenha políticas de mercado que continue ou não faça nada, né? Acho que se não fizer nada já está muito bom, porque vai colher muitos frutos do que foi feito nos últimos 7 anos de agenda reformista, então acho que tem um bônus para ser colhido aí relevante. E isso acaba dando um cenário interessante aí para frente. Bom, muito bom. Então a gente teve aí uma bela visão aí para ficar otimista com o cenário. Para quem gosta, né, de sempre pegar um bizu, né, a gente ouviu o Ari falar de umas empresas mais consolidadas, ouviu uma tese de Smart Fit bem diferente, um petróleo que não é Petrobras, mas quem quiser investir direto em ações tem esse caminho. Eu tenho os fundos da Brasil Capital, da Estúdio, da Encore e outros fundos de ações para se aproveitar desse cenário. Quero agradecer demais ao Ari, a Bia, ao Braga. Obrigado por estarem aqui no Market Changers. Valeu, Empíricos. Obrigado, Thiago. Obrigado, gente. Parabéns aí para Empíricos.